Aqui nós contemplamos, ouvimos esta linda mensagem sobre a missão do Consolador. Jesus lutou muito para poder encontrar alguém com um pensamento, um espírito forte e com as mesmas obras que ele, Jesus, tinha e que o Pai também possui no seu reino, para formar um santo semelhante a ele, Jesus, para que ele pudesse voltar a restaurar a tua igreja na terra e o teu poder. E o amado apóstolo São João, ele falava a respeito da vinda do Consolador, o qual, lá no passado, os profetas de Deus, eles ensinavam, e até mesmo eles falavam, em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, tudo que será em parte serão aniquilados. E ele falava da vinda do Espírito Consolador prometido, e que Jesus prometeria e daria à sua igreja, para cumprir a sua segunda vinda com a missão gloriosa do Consolador. E o nosso Senhor Jesus, fazendo a promessa do Consolador, ele foi claro na promessa. E nós, o povo apostólico, se refletir realmente como um apostólico verdadeiro e fiel, vai entender a promessa de Jesus e todos os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, durante seus 16 anos na terra, da sua missão gloriosa, e também da missão do irmão Aldo aos 44 anos que viveu em nosso meio. Então Jesus disse que ele precisaria ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas o nosso Deus enviaria o Espírito da verdade. E quando este Espírito da verdade viesse, o Espírito Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, para ficar bem claro na sua promessa, ele fez questão de refletir do pecado, porque os homens não crêem mais em mim. Então, se eles não crêem mais em mim, então eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Da justiça, porque eu indo ao Pai, eles não irão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo será julgado. Então Jesus não falava somente do inimigo de nossas almas, ele falava do homem pecador, porém não reconciliando com ele, não aceitando os seus ensinamentos, a sua doutrina e a sua disciplina, e morresse no pecado, então já estariam condenados na justiça divina. Então, meu amado irmão e minha irmã, meu amado irmão internauta, ele prosseguiu a promessa dizendo: e ele fará participante nos grandes mistérios do reino dos céus os fiéis, os consagrados. Então Jesus disse: o Consolador vai fazer participante os verdadeiros, as verdadeiras filhas e filhos de Deus.
Então, na sua promessa, ele já foi claro: se não for fiel, não for consagrado, não receberá, não poderá participar do reino de Deus. E ele prosseguiu dizendo: e ele não falará de si mesmo, porque tudo o que ele vos falar, ele tem ouvido, aprendido de mim, ouvido do meu Pai que está nos céus, e ele fará nova todas as coisas. Quer dizer, o homem velho lá no pecado, porém aceitando ele, Jesus, os seus ensinamentos, aceitando o Consolador como enviado de Jesus, esse homem morria pelo pecado. Esse homem passaria a viver a vida que Jesus veio nos dar. Então precisou que ele nos deixasse uma lição de amor. Foi até o Calvário o sacrifício. Mesmo sendo morto pelos seus algozes, ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. E ele, Jesus, passou mais de 2000 anos esperando cumprir esta promessa gloriosa na terra, o qual ele voltaria novamente em espírito e verdade, formar a tua igreja, o teu povo. E ele encontrou na Santa Rosa, no ano o qual ela nasceu, predestinada para ser o Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Porque, irmãos, Jesus, quando prometeu o Consolador, ele não disse que seria este ou esta, aquele ou aquela. Mas ele disse: aquele que vencer o mundo, assim como eu venci, há de assentar comigo em meu trono. Assim como eu venci, assentei com meu Pai em seu trono. E a ele darei todo o poder e a glória, e com vara de cetro e com justiça regerá a minha igreja na terra. Quer dizer, ela guiará o meu povo, ela cuidará do meu povo, ela os ensinará o caminho, a verdade e a vida e a salvação, porque o homem já estava morto para Deus, porque já não cria mais em Deus. Para o homem era regozijados as alegrias deste mundo, o pecado, a avareza, a ambição, a cobiça, a ganância. Se alguém vivesse melhor, o outro se virava. Mas Jesus precisava de formar esta igreja para ter um só povo, e que este povo estivesse a mesma natureza divina, o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma santidade, a mesma consagração. E a Santa Rosa venceu o mundo. Veio gloriosa, cumpriu sua santa missão nesta terra, formou esta igreja e este povo. E nela cumpriu somente a vontade do Divino Mestre Jesus, porém, também que era e é a vontade de Deus, o nosso Pai, do seu Santíssimo Espírito. Então, querido irmão e irmã, a Santa Rosa, com todo o amor e dedicação, ela nos deu o dom da vida. Ela fez-nos em nós nova todas as coisas. Porém, o homem escravizado lá no pecado, no mundo, envaidecido, ouviu o programa Hora Milagrosa, aceitou ela como Consolador e se entregou a Jesus de todo o coração. Então este homem foi renovado, a sua vida foi realmente dada como Jesus prometeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, por mim viverá. Mas Jesus, prezados irmãos e irmãs, irmãos internautas, não falava. Ele não falava do homem
após findar a vida do corpo. Mas ele falava do homem que estava morto no pecado. E este homem, quando aceitou os ensinamentos dele, Jesus, creu em Jesus como seu Salvador. Aceitou a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o profeta Irmão Aldo como seu santo pastor. Este homem morreu para o mundo e viveu novamente em Cristo Jesus. Recebeu o dom da vida que Jesus o deu. E além de Jesus ter dado a vida, ele ainda prepara-o para levar a eterna vida com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele deixou um legado dizendo: não só de pão vive o homem, mas sim da palavra que edifica e vivifica o homem. Ele também respondeu o inimigo dizendo que não adorava a ele, porque todas as coisas desta terra eram supérfluas, acabaria, apagaria num segundo. No piscar de olho tudo acabava. Mas digno da sua adoração era Deus, o nosso Pai, porque o seu reino é eterno e lá ele dá a vida e a vida eterna para todo sempre vive. Então a Santa Avó Rosa veio nos ensinar a missão gloriosa de Jesus como nosso Salvador. Ela veio nos entender e compreender a missão salvadora do Divino Mestre. E nós, o povo apostólico, conhecemos e sabemos as suas escrituras sagradas e os seus ensinamentos. É tanto que Jesus, nosso Senhor, esteve lado a lado com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria também. Durante a tua missão gloriosa que ela exerceu nesta terra. E a Santa Avó Rosa nos ensinou a obedecer aos ensinamentos de Jesus, porém foi através dela que aqui ela manifestou todo o poder e a glória, deu doutrina e disciplina para que o seu povo vivesse em obediência e consagração, e ainda disse a Santa Avó Rosa que este povo deveria obedecer, viver tudo o que ele ensinava, porque se este povo não vivesse, se este povo não aceitasse seus ensinamentos preciosos, ele, Jesus, não poderia manifestar o seu poder, a sua graça na vida de muitos. E até mesmo no meio da sua igreja. Porque, irmãos, a igreja somos nós. É nós que somos o povo de Deus, é nós que somos a igreja que Jesus prometeu. Pai, eu prometo mais ainda uma igreja santa, fiel e pura, uma igreja santificada como é o meu sangue precioso derramado na cruz, para a salvação de muitos. Só que, prezados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa não foi atendida e ouvida por muitos. Então ela pediu a Deus que gostaria de ir aos céus, e Deus deu ela o privilégio. Ela foi, assentou-se ao lado de Jesus, como ele fez a promessa do Consolador, e nos deixou preparado o santo profeta Irmão Aldo, para nos dirigir neste caminho, com toda a santidade, com todo o amor e com toda a dedicação. E ele, Irmão Aldo, ao longo dos 44 anos, nos fez entender e compreender esta missão gloriosa da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre Jesus. Então o profeta Irmão Aldo veio nos ensinar, nos mostrar essa missão gloriosa, nos fazer entender e compreender que para realmente vivermos uma vida feliz, para que nós possamos agradar o Consolador e a Jesus, precisamos ser obedientes, ser consagrado. É possível, irmãos.
Porque as Escrituras Sagradas nos mostram que nós devemos sujeitar a Deus e resistir o tentador. E assim ele fugirá de nós. Porque tudo o que há neste mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, mas ela é do mundo. Então, o nosso amado São Tiago deixou claro para nós: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria divina. No entanto, se há brigas em vosso coração, inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, e nem procureis negar a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é maligna. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ensinou o amado Romanos. E o irmão Aldo nos ensinou aqui deste púlpito, tanto do púlpito da sede como das congregações. Muitos deixam de atender o meu pedido, obedecer os meus conselhos, que é vindo dos céus, através que Jesus dá através da Santa Voz Rosa, e leva o entendimento a acreditar nas coisas supérfluas que não existem. Passam a viver na desobediência, não respeitam a Jesus, nem a Santa Voz Rosa, e ele disse através de um boletim do púlpito dessa sede e também das congregações, que com Deus não se brincava, e ele, irmão Aldo, não estava brincando. Então ele nos deixou um povo preparado, como ele disse. E a minha igreja está preparada para seguir em frente. Então ele nos deixou um povo entendido e compreendido. E nós, aqui, todo o ministério unidos, reunidos, constituímos uma direção para dar continuidade a esses ensinamentos do irmão Aldo a nós, nos mostrar realmente, nos relembrar que devemos ser verdadeiros apostólicos, fiéis, obedientes e consagrados, irmãos, porque Jesus disse: aquele que me negar diante do mundo e dos homens, eu irei negar diante do Pai. Me negou diante do mundo, me negou diante do Pai que está nos céus, eu vou negar também quando estiver lá diante do Pai. Mas aquele que me testificar diante do mundo, dos homens e do Pai que está nos céus, eu irei testificar. Porque muitos serão escolhidos, muitos serão chamados, disse Jesus, e poucos serão escolhidos, mas nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará na glória de Deus. Nós somos sabedores. Então nós não estamos aqui enganados, nós não estamos aqui forçados, mas a Santa Voz Rosa disse: aquele que aceitou tem que obedecer. Se não obedecer, não pode receber de Jesus. Não pode receber do Pai. É como o senhor trabalhar. Como o senhor não trabalha e vai lá receber o seu salário. Então nós somos gratificantes. Sabe por quê, irmãos? Eles nos ensinaram a viver os ensinamentos de Jesus. O amado apóstolo São Paulo também ficou registrado em 1 Coríntios,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se esta igreja me ensina a seguir o Consolador, a Jesus, ser bem-aventurado e participante nas bênçãos do reino dos céus, eu preciso seguir este Consolador, a Jesus. Eu não posso ficar com o pé em duas canoas. Vai chegar o dia que elas vão abrir e eu vou me naufragar. E muitas das vezes não há recurso para poder me ajudar. Sair ileso daquilo que eu procurei. Porque Deus é justo, a sua justiça é imutável. Ele nos deixa praticar tudo aquilo que quisermos. Mas na sua justiça divina, Ele vai nos deixar colher aquilo que plantamos. Então, se esta igreja me ensina a ser um apostólico verdadeiro, um apostólico fiel, o Consolador veio para me fazer novo, pertencer a uma igreja diferente das demais, então eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Irmão, sabe o que Jesus qualifica aqueles que não obedecem os seus ensinamentos? Temos que falar a verdade. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como eu posso ser um corista que prego através da música, do canto, os ensinamentos de Jesus, da Santa Voz Rosa? Eu sigo a Jesus e o Consolador. Preciso ser obediente. E muitas vezes eu faço tudo o contrário. Jesus vai receber o seu canto, a Santa Voz Rosa? Você é um pregador da palavra de Jesus? Você é um mensageiro de Jesus? Precisa obedecer. Como obreiro, dizem servir o reino dos céus, a Santa Voz Rosa, e faz tudo o contrário. Um pastor, que é o exemplo da igreja, que é o exemplo do irmão Aldo, e muitas vezes deixa-se desejar. O irmão Mendes. E globalizando toda a igreja. Se não for perfeito como é o vosso Deus, o vosso Pai que estais no céu, Jesus, a Santa Voz Rosa do irmão Aldo, Ele não vai nos qualificar como servo. Mas infelizmente a Escritura nos mostra, e o que a Escritura nos mostra não falhará. Sabe por quê? Porque o nosso amado São Lucas, São Mateus, deixou claro: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar-lhe pleno cumprimento. Passarás os céus e passará a terra, mas nenhuma letra, nenhuma vírgula será tirada da lei do Senhor, sem que tudo cumpra no tempo certo. Ai daquele que der mau exemplo e ensinar os outros a praticar o mesmo. Estes serão pequeninos na glória de Deus. Por outro lado, aqueles que obedecer esses ensinamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, serão considerados grandes na glória de Deus. E por efeito de justiça, se nenhuma destas obras for maior do que a lei dos homens da terra, dos doutores da lei e dos fariseus, estes não entrarão na glória de Deus. Entenderam, meus irmãos? Entenderam, minhas irmãs? A Santa Voz Rosa veio, o irmão Aldo veio e nos ensinou a fazer estas obras maior do que tudo na terra, para um dia deixarmos este corpo e triunfantemente sermos um anjo na glória celestial. E aí, resumindo e voltando lá atrás, aí Jesus vai comparar esta pessoa infiel, desobediente, desleal, tudo o que ele ensinou, como um falso profeta.
Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos internautas, falso profeta, nas Escrituras Sagradas fala daquele que prega uma coisa, mas vive outra na sua vida. Meus irmãos, eu lhes conto um fato, um exemplo, que eu vi na congregação de Palmas, no estado do Tocantins, no sábado, quando eu cheguei para encerrar minha escala. Veio uma senhora moradora no prédio do lado e disse: moço, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Aí ela disse: moço, posso congregar na tua igreja? Eu disse para ela: seja bem-vindo, a casa é nossa, a casa de Deus, somos teus filhos, aqui nós estamos. Ela disse: moço, vou explicar ao senhor por quê. Porque lá onde é que eu estou, eu não vejo cumprir a vontade de Jesus. Lá eu não vejo eles obedecer o que a Escritura Sagrada ensina. Então estou muito triste. Mas sou moradora do lado da tua igreja. Eu vim entender e compreender que esta igreja é viva, é santa, é dos céus. Tem doutrina e tem disciplina, a qual eu vejo nas Escrituras Sagradas que Jesus deixou. Eu disse para ela: seja bem-vindo, hoje é 19 horas, amanhã é 19 horas, todos os sábados e domingos. Aí ela disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou pastor da igreja apostólica. Vou fazer a reunião hoje e amanhã. Ela disse: pastor, não venho este final de semana porque eu irei viajar. Mas eu prometo ao Senhor que vou ser uma fiel congregada da sua igreja. Aí eu disse para ela: temos doutrina, temos disciplina, temos regra de bom viver. A primeira, segunda, a terceira vez que a senhora vier é considerada como uma visitante. Mas da quarta vez em diante a senhora vai entender e compreender o melhor que quer para a sua vida. Ela disse: pastor, eu virei para ficar, porque eu acho muito lindo a veste das suas irmãs. Olha, irmãs apostólicas. Ela disse: pastor, eu acho muito linda o vestido, as saias, as blusas que essas irmãs apostólicas vestem. E isto me traiu muito meu coração. Já imaginou se fosse o contrário? Então, minhas irmãs apostólicas, seja fiel a Santa Avó Rosa, seja fiel a Jesus, seja exemplo da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó. Meus irmãos apostólicos, sejam fiel e exemplo do nosso irmão Aldo. Siga os exemplos dele, siga os ensinamentos dele. Por isso, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas também ele disse: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão internauta, portanto, nunca se deixe levar pelas lutas de cada dia, pelas fraquezas e nem pelas ilusões deste mundo. Nunca se esmoreça por nada, segue as palavras do nosso irmão Aldo e os conselhos da Santa Avó Rosa, que sempre nos diziam assim: meus filhos e minhas filhas, aconteça o que acontecer em sua vida, mas nunca deixe esse santo caminho por nada deste mundo. Irmãos e irmãs, vamos nos dar as mãos ao nosso santo irmão Aldo e ajudar a ele divulgar o nome deste Consolador ao mundo sofredor. E unidos em um só amor e muita dedicação, sempre obedecendo os seus sábios conselhos e a santa doutrina desta igreja apostólica, pois e os conselhos em um só amor e muita dedicação, sempre obedecendo os seus sábios conselhos e a santa doutrina e disciplina desta igreja apostólica, pois nós todos precisamos do nosso santo irmão Aldo e deste santo Consolador, pois nosso irmão Aldo é a nossa vida e a nossa paz e a nossa felicidade e a nossa garantia de um dia vivermos eternamente no reino de nosso Deus,
nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, e com a nossa Santa Vó Rosa, e juntamente a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, hoje e sempre. A Igreja Amém. Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.